Oi, 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 bom dia, lindezas. Começando mais uma semana, segunda-feira, hoje é dia de café com propósito. E eu esqueci de trazer o meu café, vou ver se eu consigo pedir aqui o suporte. Suporte aqui, meu marido. Bora, gente, vamos falar sobre as promessas de Deus para nossa vida. Ei, Jusmara, bom dia, amore. Gente, eu queria ter colocado aqui uma musiquinha hoje no fundo, enquanto o Instagram tá avisando que a gente tá ao vivo. Olha só, hoje o nosso tema é um tema que me tocou tão profundamente que a gente vai falar sobre: será que a gente está desistindo, fugindo das promessas de Deus? Será que você está fugindo das promessas de Deus para sua vida? Ah, meu Deus, hoje o tema foi um tema que eu ouvi numa ministração. E eu tenho certeza aí que vai te trazer um novo olhar sobre as suas escolhas e as suas tomadas de decisão, tá? Bom dia, Ju! Gente, eu vou colocar aqui, ver se eu acho a musiquinha aqui, porque realmente eu esqueci de colocar. Eu quero muito que a gente fale sobre isso. Então, bom dia. Vamos chegando pra gente poder falar sobre promessas, sobre sonhos, sobre 2025. Olha, aproveita aí, pega seu... Me fala de onde você tá me ouvindo. Me fala de qual cidade você está, que eu quero saber. Me fala aí. Você tá falando... A Ju é de Sete Lagoas, né, Ju? Se você não pular esse vídeo, eu vou depositar esse valor agora na sua... Hein? Quem é aí de Sete Lagoas me fala. Da onde você tá me ouvindo? Pronto, acho que eu achei uma musiquinha aqui, gente. Isso, Sete Lagoas, muito bem. Bom, gente, olha só. Sete Lagoas. Depois me fala aí, ó. A JDT Garcia. Da onde você tá falando, gente? Coloca o nome de vocês, gente, no perfil pra gente saber, porque sim fica difícil. A gente saber o nome de vocês, a gente não consegue chamar vocês pelo nome. Bom dia, Juliana. Fica à vontade, seja bem-vinda. Vamos aí começar então o nosso devocional de hoje. Toda segunda-feira, às 8h07, a gente faz o Café com Propósito. E hoje eu quero trazer para vocês esse tema, que é um tema muito maravilhoso. E a gente vai começar orando, pedindo a Deus para poder mostrar pra gente qual que é a mensagem que Ele tem para nós. E hoje a gente vai também tirar uma cartinha. Bom dia, Ju! Vamos lá. Vamos tirar uma cartinha hoje pra nossa... Depois a gente me lembra, tá, gente? A gente vai tirar a cartinha no final. Uma cartinha de palavra de recado de Deus. Bom dia, Tati. Seja bem-vinda. Então vamos começar? Vamos começar do jeito certo, orando, né? Senhor Deus, nosso Pai, gratos te somos por esse dia. Obrigada pela oportunidade do encontro com essas mulheres aqui, Senhor. Não sei de onde elas estão, mas nesse momento eu peço que o Senhor derrame a sua bênção, a tua graça sobre a vida delas e da sua família. Que a palavra, Senhor, que veio ao encontro ao meu coração, que seja hoje derramada sobre a vida delas da forma como o Senhor quiser. Então, o teu Espírito Santo conduza tudo aquilo que fosse falado aqui. E que as falas, as palavras encontrem o espaço certo no coração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Lindezas, hoje eu quero falar com vocês sobre uma história. Uma história que eu já ouvi tantas e tantas vezes, mas que eu nunca tinha atentado para o olhar que um pastor trouxe numa palavra nesse domingo. Então eu não sei se você estava aqui, se você é de Lagoa da Prata. Vai me falando aí, gente, de onde você é. Me fala de onde você está me ouvindo. Mas eu congrego aqui na cidade, numa igreja que chama Batista El Shaddai. E ontem o pastor Hugo trouxe uma mensagem fantástica que veio de encontro ao que eu e minha família estamos vivendo, que é um momento de mudanças, muitas mudanças. E eu sempre estou aqui falando com você que minha vida está em Caxias. Delícia, Tati, que bom! A nossa vida, gente, a vida adulta, ela é uma vida de constante mudança. A única certeza que nós temos na vida são as mudanças. E a gente às vezes fica tão resistente, né, às mudanças que Deus traz para nós. A gente às vezes não quer aceitar as mudanças, não queremos aceitar
aquilo que Deus traz para nós, que gera algum tipo de desconforto, tira de nós de alguma forma a nossa segurança, a nossa estabilidade. E muitas das vezes, essas mudanças que impactam a nossa vida são exatamente a forma como Deus encontrou de fazer com que a gente se mova na direção daquilo que Ele tem para nós, das promessas dele para nós. Então me fala aí, vocês estão vivendo, nós estamos no final do ano, como é que está para vocês? Vocês estão, como é que foi esse ano para vocês? Esse ano para vocês foi fácil, foi desafiador, tá sendo maravilhoso, tá sendo difícil? Me conta aqui, o que Deus tem, o que tem se apresentado na sua vida durante esse ano? Esse ano para mim foi um ano de muitas mudanças. Mudanças significativas na minha posição, na minha mentalidade, no meu negócio, na minha entrega. Mudança também em relação à minha vida mesmo, familiar. E eu percebo que Deus está mudando de novo. Então, se a gente não estiver conectada com um propósito maior, se a gente não estiver conectada com aquilo que Deus tem para nós, muitas vezes a gente se perde em meio a esses convites da vida para que a gente mude. Mude o quê? Mude de lugar, mude de ambiente, da mentalidade, mude de comportamento, de cidade, de casa. Não sei qual que é a mudança que tem se imposto aí na sua vida. Mas eu quero que você olhe para essa mudança, ou esse convite, ou o desafio que você esteja vivendo de uma forma diferente. Para que você não seja como Agar, que é a mulher que era serva de Abraão e que foi incluída dentro de uma dinâmica de promessa do Senhor, mas que mesmo sabendo que existia uma promessa sobre a vida dela, ela quis fugir. Presta atenção que eu quero falar sobre escolhas e sobre as consequências das nossas escolhas. Eu vou dar um resumo aqui, tá, gente? Que eu não vou me aprofundar. Abraão, ele teve, que é o pai da fé, vamos dizer assim. Um anjo chegou para Abraão e falou que que Deus tinha uma promessa sobre a vida dele, que ele seria o pai de uma grande nação. Só que Abraão e a sua esposa, os dois tinham problemas para ter filhos. Mas Deus falou com eles que ele seria o pai de uma grande nação, que a descendência dele seria tão grande que seria incontável. Olha, deixa eu ler aqui, gente, o relato da Ju. Saindo de uma depressão e hoje estou curada. Glória a Deus, Ju. Começando a viver meu propósito profissional, vivendo melhor do momento familiar. Amém! Glória a Deus! Que Deus multiplique isso no seu ano de 2025. Amém. Fico muito feliz em ouvir e ler, a sua mensagem. Então fica aqui, Ju, tem muito a ver com isso, sobre essas mudanças. E aí então, Abraão e Sara ficaram aguardando essa promessa de Deus sobre a vida deles. E ela não chegava. E aí o que Sara resolveu fazer? Falou, se Deus prometeu, eu vou dar um jeito. Vou dar um jeitinho, sabe? E aí, gente, olha só. Ela foi lá e entregou a serva dela, que era Agar, para que Abraão dormisse com ela e ficasse grávida. Eles estavam esgotados, cansados de ficar aguardando algo chegar na vida deles e que não chegava. E eles não questionaram a Deus, não perguntaram se aquilo fazia parte. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele transformou essa decisão, essa escolha, a princípio errada deles, em graça. Porque essa é a forma como Deus age. A graça transcendente de Deus é aquela que torna até as nossas escolhas erradas, até aquilo que vem como desgraça, ou como desafio, ou como problema, Deus transforma aquilo em algo que sirva ao propósito dele sobre a nossa vida. Até uma depressão, né, Ju? Até uma crise de ansiedade, como foi comigo. E aí, então, Sara decide entregar Agar. Agar fica grávida de um filho e ele se chama Ismael. A promessa de Deus sobre a vida de Abraão, ela continua. Embora eles tivessem dado um jeitinho de ajudar a Deus, Deus ainda tinha uma promessa sobre a vida deles e Ele fez com que essa promessa ela acontecesse na vida de Isaac, que foi o filho de Abraão e de Sara, mas também na vida de Ismael. O que eu quero falar com vocês agora no início. Existia uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão e que ela foi sobre ele e sobre a sua descendência. A gente tem que parar de ficar dando jeitinho para realizar aquilo que Deus já falou que vai realizar na nossa vida.
A gente precisa estabelecer um relacionamento com Deus tão de intimidade e confiança, entendendo que Ele vai cumprir aquilo que Ele deseja cumprir na nossa vida no tempo certo. A gente tem que, nesse mundo acelerado, a gente quer acelerar tudo, inclusive aquilo que Deus tem. Só que a gente precisa esperar o tempo certo das coisas acontecerem, porque às vezes isso vai acelerar o tempo, acelerar as coisas, vai trazer pra gente mais transtornos do que bênçãos e alegrias. Então, o que acontece? Mas hoje o foco não é em Abraão e Sara, hoje o foco é em Agar. Agar tem um filho e ela vive ali dentro, porque aquilo ali não foi uma escolha do Senhor. Ei, Thaís, seja bem-vinda. Ei, Elia, seja bem-vinda. Não foi a decisão, mas nasce uma criança. E aquela criança também faz parte do propósito do Senhor na vida daquela família. E aí, Agar, ela começa a se sentir humilhada, constrangida na casa onde ela morava e resolve ir embora. Grávida ainda. Só que um anjo aparece para ela e fala: onde você tá indo, mulher? Ela falou: então, eu estou fugindo porque eu não aguento mais a vida que eu tô vivendo ali. E aí o anjo fala com ela, guarda esse versículo, em Gênesis 16:10. 9:10, ele fala com ela: volta para casa, sujeite-se àquela mulher. Porque Deus tem para você alguma promessa sobre a vida do seu filho, não sobre a vida de Agar. Ele fala assim: eu multiplicarei tantos descendentes que você nem vai poder contar. Porque existia uma promessa estabelecida sobre Abraão e agora Agar e Ismael, que era o filho que ela estava esperando, entrou nessa promessa. E Deus Deus veio e fala com ela, nessa vez. Só que lá na frente, depois que Sara tem Isaac, Agar começa a se sentir mais humilhada ainda, ela começa a ser mais desafiada ainda. E mais uma vez, ela foge. Ela foge não, ela é mandada, né, expulsa, vamos dizer assim. Sara fica tão surtada que ela manda Abraão mandar embora Agar. E ela vai embora. Olha que vida dessa mulher, né? E ela vai pro deserto. Ela vai pro deserto com um odre, um pedaço de pão e com um filho no colo. E nesse tempo que ela vai pro deserto, mesmo que Deus já tivesse aparecido através de um anjo, falado com ela: fique onde você está, continua do jeito que você está, porque a promessa sobre esse menino é que ele será multiplicado sobre ele. Ele será pai também de grande nação, ele terá muitos descendentes, mas fique onde você está. E ela vai embora. Ah, mas ela não foi expulsa, não tinha um problema, estava tendo conflito. Sim, existia tudo isso. Mas ela vai, gente, embora porque ela desiste dessa promessa que já tinha sido estabelecida para ela. E eu quero falar com você aqui 3 pontos principais. Primeiro qual é a promessa que está sobre a sua vida? O que Deus já mostrou para você através de uma mensagem, uma pessoa, de uma palavra, que está para você ser alcançado. Promessa é futuro, mas também ela precisa se tornar presente. Então, será que você acredita nessas promessas de Deus sobre a sua vida? Quando você lê Jeremias 29:11, lá fala: os planos que eu tenho a seu respeito são de paz e prosperidade, não de mal, de dar a você o futuro que você deseja. Quando você ouve isso, como é que você sente? Como é que chega para você? Na Bíblia existem centenas de promessas sobre a sua vida. Promessas de você alcançar vidas, de você ser próspero e abundante. Fala que Cristo veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Ele fala que nunca vai deixar a gente sozinho, que Ele nos toma pela mão direita, que o tempo de provação ele é pequeno, é para nos provar e nos forjar, para que a gente esteja preparado para um novo nível. Ele fala que Ele nunca vai nos abandonar. E Ele fala que Ele tem para você um futuro de paz e prosperidade. Como é ouvir isso? Isso para você te dá um desconforto, te gera esperança. E era isso que o anjo falou para aquela mulher na primeira vez que ela fugiu. E nessa segunda vez, ela se esquece ou desiste dessa promessa por conta dos desafios e obstáculos. Então a primeira coisa qual é a promessa de Deus sobre a sua vida que você está desistindo? Que você está abrindo mão.
por conta dos desafios e obstáculos que você tem vivido, por conta das mudanças que têm sido impostas sobre a sua vida. Do que você tem desistido por não estar dando conta do processo que está acontecendo com você. Processo, gente, as provas nos promovem. Os processos fazem parte da preparação para um novo nível, para aquilo que Deus tem para nós. E se está muito difícil, entenda uma coisa: é na sua fraqueza que Deus se faz presente e forte. Que Ele fala, né? Que é quando nós somos fracos, é quando nós somos fortes. Por quê? Porque é quando a gente joga a toalha e fala, vou parar de agir pelo meu braço, pela minha força, que Deus fala, agora sim, eu vou agir. Por que Ele faz isso? Para que você entenda que o que você alcançar foi por Ele. Para aquilo que você alcançar, que você dê honras e glorifique o nome dEle. Quantas vezes você tem coisas para sua vida que você nem imagina, fala, gente, é muito grande, ou isso eu não imaginava, é algo extraordinário, e você olha e fala, não foi por mim, foi por Ele. E isso só se estabelece na nossa vida quando a gente está no lugar onde Ele nos colocou, vivendo em obediência. H, ela saiu do lugar onde Deus falou para ela continuar, mas era ruim, Karina, ela estava sendo desafiada, e sim, era preparação. Por consequência das escolhas que ela fez lá atrás, fazia parte do processo dela, de preparação, para que o filho nascesse naquele lugar. E a partir do nascimento dele naquele lugar, as coisas que Deus tinha prometido sobre aquela família acontecessem. Ela enfrentou grandes obstáculos. E ela foi para o deserto, gente. Como é que funcionaria uma mulher sozinha no deserto com o filho no colo, a princípio sem nenhum recurso? Então ela desistiu. Ela desistiu ao ponto de deixar o filho em um lugar porque ele chorava de fome, de sede, porque a água acabou. Ela não tinha a princípio mais recursos. Então ela deixou o menino à distância, na Bíblia fala a distância de um arco. Ela deixou o filho dela à distância. Imagina o desespero dessa mulher. E talvez você esteja vivendo um momento de muito desespero. Ela acreditou que aquele menino morreria e ela não daria conta de vê-lo morrer. Que mãe daria conta de ver o filho morrer? Então ela deixa ele numa distância que ela não veja, não ouça e vai chorar amargamente. Quantas vezes a gente já se sentiu assim? Sem recursos, sem força, sem esperança. O ano tá acabando e talvez você nem consiga imaginar 2025 uma nova realidade porque você tá sem esperança e sem forças. As dificuldades são tão grandes que você tá querendo desistir. Mas sabe o que Deus faz, amada? Presta atenção. Ele te encontra no meio do deserto. Ele te encontra no meio do deserto para te lembrar da promessa que Ele fez sobre a sua vida. Ô, gente, os desafios vêm mesmo. Às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente não entende, não se sente capaz de vivenciar, acha que deu ruim. E aí Deus vem e fala com você, calma. Isso faz parte do processo para você viver o seu propósito, calma. Isso não quer dizer que eu não estou com você. É mais um percalço, mas é mais um degrau, na verdade, na subida. Se você está vivendo um momento de desafio, querida, de mudanças, de coisas que são inesperadas, eu quero falar com você algo. Deus te encontra no deserto para te fazer lembrar da promessa que Ele tem sobre a sua vida. E naquele momento, H chorou, deve ter chorado desesperadamente, copiosamente. E um anjo aparece novamente para ela, em Gênesis 21. Deixa eu ver aqui com vocês. O que? 17? Peraí, gente. Olha só, presta atenção que aqui tem uma chave. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou.
Levante o menino, tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Olha aqui, presta atenção. Primeira coisa, a promessa que existia não era sobre Agar, era sobre Ismael. Presta atenção, era sobre Ismael. Deus ouviu o clamor daquele menino, o choro daquele menino e veio interceder por ele. Deus não se esquece de você. Deus não esquece da promessa que tem sobre a sua vida. Ele não é homem para mentir, nem para esquecer de nada. Se você tá parecendo que tá no silêncio, você tá parecendo que está vivendo um momento onde Deus não te ouve, não te responde, talvez é você que precisa diminuir os ruídos. É você que precisa entender que talvez esse silêncio seja a resposta dele para você. Mesmo nos momentos de maior desafio e fraqueza, Deus está com você. Só que o que acontece? Às vezes, por conta da nossa forma de ser, aqui mulheres executoras que estão sempre resolvendo todas as coisas, a gente às vezes quer ajudar Deus a cumprir a promessa. Ajudar a Deus a alcançar as coisas que Ele falou que vai realizar na nossa vida, acreditando que talvez Ele não seja tão capaz assim. Que a gente pode resolver tudo com as nossas próprias forças. Aí a gente fica exausta. A gente fica ansiosa, a gente fica criando plano B. Plano B, deixa eu falar uma coisa com vocês. Plano B não é uma coisa do Senhor. Porque Ele tem sobre a sua vida um plano só. Quem fica com essa história de ficar criando plano B, plano B, plano B, somos nós, inseguras. Ah, Karina, mas eu tô em momentos de transição, eu não posso criar um segundo plano? Pode, desde que você esteja focado em transformá-lo em plano A. Se esse plano B, ele é algo aqui, porque esse aqui talvez não dê certo, deixa eu te falar, isso é distração. A gente às vezes faz aliança, a gente faz parceria, a gente fica criando confusão na nossa vida para tentar realizar, para tentar ter sucesso, para tentar ser feliz, para tentar. Só que deixa eu te falar uma coisa, Deus quer que você foque naquilo que Ele tem como plano original para sua vida. Deus não precisa da sua ajuda para cumprir as suas promessas. Ele quer que você esteja envolvida. Ele quer você junto. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus manda o anjo falar com Agar sobre eu ouvi o clamor do menino, é porque, na verdade, aquele menino fazia parte da promessa. Ele estava vivo. Deixa eu te falar uma coisa. Gente, isso é muito forte. Presta atenção. Eu vou emocionar, tá, gente? Fica em paz aqui, porque essa frase não é a promessa que está viva por sua causa. Não é a promessa de Deus que está viva por sua causa. Somos nós que estamos vivas por conta da promessa dele. A promessa de Deus não depende da sua força, do seu esforço, não depende. Ela se estabelece. É você que precisa acessar isso, mas não na força do seu braço, nadando, ficando exausta, cansada. Aquele menino não morreu, estava vivo por conta da promessa do Senhor. Entende? Não era a promessa que Deus tinha feito que ia depender. Não. Aquele menino está vivo. Então você está viva hoje. Presta atenção nisso. Você está viva hoje por causa da promessa do Senhor sobre a sua vida. E essa promessa não depende da sua força. Ela depende da sua vulnerabilidade. Ela não depende de que você esteja o tempo todo executando. Ela depende da sua obediência, da sua confiança. Somente quando você confiar e obedecer a Deus que você vai... A promessa de uma grande descendência vai ser imperativa sobre a sua vida. E aí o anjo falou, Deus ouviu o clamor do menino, porque sobre ele existe uma promessa. E aí ele vem e chama ela na chincha. Agar, o seu papel agora é, levante o menino, tome-o pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. Então ele falou, volta para o seu lugar. Se aprume, mulher. Se aprume. Levanta desse lugar, desencurva.
para de ficar no vitimismo. Para de ficar aí reclamando. Levanta, pega o seu menino. Porque a promessa está sobre a vida dele. Eu falei com você lá atrás, quando você estava grávida. Não desista da promessa que tem sobre a sua vida. Eu tô aqui para te ajudar. Nesse momento, presta atenção. Nesse momento, quando Agar entende e obedece e se levanta, pega o menino nos braços. Na Bíblia fala aqui no versículo 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Nossa, até arrepio. Naquele momento, quando ela se levanta, finalmente, e resolve falar assim, sai do vitimismo, sai da estagnação, vou parar de reclamar, vou parar de ficar aqui me ocupando com 1000 coisas, fazendo coisas que não estão de acordo com a tua vontade. Ela se levanta, pega o menino no colo, filho da promessa ali, ó, sobre a vida dela, sobre a vida, enfim. Ela pega o menino, obedece. E aí a Bíblia fala que ali, naquele momento, Deus abre os olhos daquela mulher e ela vê os recursos que já existiam. Então ela foi até a fonte, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino e ele cresceu. Ali no deserto mesmo. E aqui tem uma outra chave que eu vou chegar depois. Presta atenção. Vocês pegaram chave aí hoje já, gente? Quem aí já foi impactada? Me fala aqui. Eu nem falei pra vocês compartilharem essa live com alguém, de subir foguinho, né? Hoje eu cheguei aqui chegando. Mas ainda temos aí o fechamento. Compartilha essa live com alguém para mais alguém ser impactado. Se tá fazendo sentido, sobe aqui um foguinho para eu saber que tá fazendo sentido. Me conta. Você já pegou alguma chave aqui? A minha chave nessa mensagem foi que não é a promessa que tá viva por minha causa. Sou eu que tô viva por conta dessa promessa. Deus quer que eu realize o propósito dele. Porque a partir da promessa sendo realizada na sua vida, do você vivendo o seu propósito, ele sabe que outras centenas, milhares de pessoas serão impactadas, as nossas gerações e gerações. Ismael vivo, crescendo, ele ia impactar gerações e gerações. Mas somente quando Agar se levantou, Deus abriu os olhos dela para que ela visse o poço de água, a fonte que estava ali o tempo todo. Porque a gente, quando está vivendo no conflito, no caos, no desespero, no problema, a única coisa que a gente enxerga é a dor. Deus quer falar com você o seguinte: para de ficar focada na dor. Se você se levantar e olhar para mim e me clamar, você vai ver os recursos que já estão disponíveis para você sair desse lugar. Deus já providenciou, querido, o que você precisa. Você já tem os recursos, seu papel é você acessar os recursos. Você já tem recursos aí para ser próspera, para ser feliz, para viver em plenitude, em abundância, para impactar vidas, para transformar gerações. Ele já colocou em você, o seu papel é acessar isso. Quando Deus trouxe para mim a visão da comunidade alguns anos atrás, deixa eu falar com vocês. Vocês acreditam que eu me achava capaz de ser líder de uma comunidade que está começando? Foi uma semente, agora está começando a dar os primeiros frutos. E ele me deu uma... E outra coisa, quando Deus fala uma vez, ele tá te dando uma palavra. Quando ele tá falando a segunda vez, ele tá te dando direcionamento. A terceira vez era porque já era para você estar cumprindo o que ele te falou. O anjo já tinha aparecido a Agar e falou com ela: fica onde você está, porque sobre a vida do seu filho existe uma promessa. E ela ia, que saco essa casa, esse lugar, essa mulher. Bora. Deixa eu te falar. Não é sobre você ficar em ambientes tóxicos, não. Mas é para você ficar em obediência no lugar onde Deus te plantou, sim. E muitas vezes esse lugar, por um tempo, ele vai ser desconfortável. Mas o que eu quero que você entenda é que quando você entender de uma vez por todas que existe um propósito sobre a sua vida, que existe uma promessa para você acessar, e o desejo do Senhor é que você realize isso, e você em obediência se manter no lugar e viver e fizer o que você foi chamada para fazer, os seus olhos vão se abrir e você vai enxergar todos os recursos.
Então lá em maio, quando mais uma vez ele falou comigo assim: filha, comece a sua comunidade. Mas eu sou mentora de negócios, Senhor. Eu sou mentora de mulheres. Eu estou construindo um negócio de mentoria. Comece a liderar essa comunidade de mulheres que se desencurvam, de mulheres que levantam, de mulheres que olham adiante, que vão impactar sua família, suas casas e a vida de centenas de pessoas. Levante, transforme o potencial dessas mulheres e potência no mundo. O propósito é o mesmo. Sendo mentora de negócio, de carreira, sendo líder da comunidade. Levante. E ali naquele momento eu tinha certeza de uma palavra, uma promessa, mas eu não sabia como fazer. E Deus foi abrindo os meus olhos e mostrando para mim as fontes e os recursos. No dia 30 de novembro nós fizemos a primeira imersão de mulheres vivendo de propósito e foi incrível. Ano que vem nós faremos as nossas imersões em alguns lugares que Deus já me colocou. Deus já me trouxe 3 cidades para fazer a imersão. E eu, em obediência, mesmo a me achando muitas vezes incapaz, existe uma promessa sobre a minha vida. E essa promessa não é sobre mim, é sobre o que Ele vai fazer através de mim. E aqui, eu quero te falar uma coisa. Quando Agar estava no deserto, desistiu de viver, desistiu da promessa. Porque quando ele fala que Agar deixou o filho dela a uma distância de uma flecha, de um tiro... Na Bíblia fala que ela deixou o filho dela na distância de um tiro de flecha. Porque ela não queria ver nem ouvir. Não é porque ela era ruim, gente, é porque ela estava desesperada. Mas o menino dela era a promessa e ela desistiu dele. Falou, não dou conta, não sei o que fazer, eu não tenho recurso. Naquela hora, quando Deus aparece para ela e fala, deixa eu te falar, a promessa é Ele. O seu papel é levanta, para de reclamar e de vitimismo, pega esse menino na mão. Na hora que ela fala, ok, eu vou obedecer, e ele abre os olhos, ela vê a fonte, ela pega a água, abastece, e aí conta que Ismael cresce forte. E deixa eu te contar, sabe o que Ismael vira? Ismael vira flecheiro. A Bíblia fala aqui, ó. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. O que tem a ver isso, Karina? Eu nunca tinha atinado para isso. Presta atenção. A dor dessa mulher, o desespero dela, foi marcada pela distância de uma flecha. E na Bíblia fala que esse menino se torna flecheiro. E por quê? Porque não existe nada aleatório na palavra do Senhor. Aqui ele está falando o seguinte, que nas nossas marcas de maior dor, muitas das vezes é onde Deus vai mais atuar. É onde você se sente quebrada que Deus vai te usar. Aquela marca de dor dela acaba sendo transformada em algo na vida daquele menino. E eu falei, gente, Deus é lindo demais. A sua fraqueza pode parecer para você um limite, mas saiba de uma coisa, Deus pode transformar isso, essa sua marca de dor, esse seu limite, em uma virtude para Ele cumprir a promessa dele. Eu acho que hoje é o suficiente, né? Ai, Deus! Então, mulheres, Agares, como eu e você, a gente precisa se levantar, mesmo no meio do deserto, mesmo sem achar que não tem recurso, e confiar nesse Deus que vai transformar a nossa realidade e da nossa família. Porque a partir dessa transformação e da realização da promessa sobre nossa vida, é que outras vidas serão também impactadas. E antes de orar por vocês, com vocês, eu quero falar algo. Amanhã, às manhãs às 20 horas, nós vamos fazer uma aula especial, uma aula secreta no Zoom. Algumas mulheres, muitas de vocês, quiseram participar da imersão, mas ela foi presencial aqui em Lagoa da Prata e não puderam participar. Então amanhã eu vou fazer uma aula especial que se chama Novos Ciclos, Nova Você. Talvez seja isso que você está precisando, resgatar quem você é. E aí amanhã vai ser gratuita para você participar.
você vai me mandar escrever lá no direct pra mim, secreta. Que aí você vai receber o link do grupo onde a gente vai liberar o link do Zoom pra você participar da aula. Porque eu quero que realmente você tenha os seus olhos desvendados para o novo ciclo. A gente tá no desafio Viva os Seus Sonhos 2025. Quem entrou na comunidade ganhou como bônus. E eu dei oportunidade para algumas mulheres entrarem. Vai ficar gravado. E a gente tá falando sobre isso. Sobre abrir espaço para o novo. Você precisa, querida, resgatar algo em você para você viver um novo tempo. Para sair do deserto, sair do vitimismo, se levantar, para encontrar os recursos e a fonte que já existem, que vão ser a fonte para você se nutrir, se abastecer, se preparar para as promessas do Senhor sobre a sua vida em 2025. Vamos orar? Para você que quer participar da aula, é gratuita, você vai mandar para mim no direct, secreta, que eu vou liberar o link do grupo para você, tá bom? Vamos orar então. Senhor, hoje colocamos sobre o Senhor as nossas vidas. Pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós tentamos fazer as coisas da nossa vontade, com a força do nosso braço, desacreditando talvez, Senhor, da sua capacidade ou de que essa promessa de fato vai se realizar. Nos dê, Senhor, discernimento, sabedoria, paciência para suportar o processo necessário para que a gente encontre as promessas, viva as promessas. O Senhor tem sobre a vida de cada mulher que está aqui, que passou por aqui, promessas de abundância, de plenitude, de paz e prosperidade, delas servirem, Senhor, e serem relevantes, delas transformarem gerações. Mas muitas vezes, por conta das camadas que foram colocadas sobre a sua essência, sobre a desconexão que elas vivem da sua própria identidade, Senhor, isso se perdeu. Ajuda essas mulheres, ó Pai, a resgatar a identidade. Ajuda elas a compreenderem que, apesar de todas as dores, elas continuam sendo suas filhas amadas, co-herdeiras, Senhor, de uma grande herança. Ajuda-nos, ó Pai, nos capacita a sermos aquilo que o Senhor deseja de cada uma de nós. E mais, que nós vivamos as Tuas promessas. Ó Deus, tira de nós, ó Pai, todo o vitimismo, toda reclamação, Pai. Toda, Senhor, espírito de medo, Senhor, de insegurança. Em nome de Jesus eu declaro agora sobre a vida dela, Senhor, que ela vai se levantar apesar dos medos, das crenças de incapacidade, de merecimento, de insuficiência que colocaram e se instalaram sobre a sua mente. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu repreendo agora qualquer espírito, Senhor Jesus, de medo, de incapacidade, Senhor. De achar, Senhor, que ela é menos do que ela realmente é. Para que o Senhor possa ajudá-la, Senhor, a se levantar em nome de Jesus agora onde ela estiver. E ela olhar para cima e para frente, sabendo, Senhor, que aquilo que o Senhor tem sobre a vida dela será realizado em nome de Jesus. Nos encontre, Pai, no deserto. Nos ajude a levantar, Senhor. Tire as vendas dos nossos olhos para que a gente possa reconhecer os recursos. Que a gente possa se nutrir deles e colocar isso no mundo, Senhor, da forma como o Senhor deseja de cada um de nós. Ó Pai, resgata aqui, Senhor, os relacionamentos que estão abalados por conta dos desafios. Resgata aqui, Senhor Jesus, relacionamentos, ó Pai, entre mães e filhos, que de alguma forma se perdeu, ó Pai. Que não seja isso uma brecha do diabo, que o diabo vai aproveitar para estragar, Senhor, o plano original da família que o Senhor tem para essas vidas. Ó Pai, que essa mãe, esse filho se reencontrem, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor faça, crie oportunidades para que esse reencontro aconteça, a cura ali se estabeleça em nome de Jesus. Ó Pai, eu também, Senhor, clamo para que isso aconteça nos relacionamentos conjugais que estão aqui das mulheres, Pai, que estão vivendo um desafio com seus maridos, que estão se sentindo sozinhas, que estão se sentindo, ó Pai, incapazes. Levanta essas mulheres, desvenda os seus olhos para que elas entendam que elas já têm os recursos para fazer o relacionamento dar certo, para levantar dinheiro, para trazer provisão para sua casa, complementando aquilo que já existe. Ó Pai, que elas já têm o recurso, Senhor. Tira o orgulho, Pai, da vida delas. Tira a soberba do coração delas, ó Pai. O medo. Tira, Pai. Que elas possam se colocar como humildes. Que elas possam se voltar, Senhor, e se humilhar mesmo e falar, eu errei. Eu não quero mais isso, eu quero mudar em nome de Jesus, ó Pai. Porque nós sabemos que a prosperidade não é algo só sobre o dinheiro. É sobre tudo aquilo, Senhor, todos os lugares e áreas das nossas vidas que nós estamos ali. Os papéis que nós exercemos.
Prosperidade tem a ver com a família, com a maternidade, com o cuidado com a casa, Senhor, com o nosso corpo, com a nossa entrega no nosso trabalho e também com o dinheiro, Deus. Nos ajuda a sermos mulheres prósperas, Senhor, em todas as áreas, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém, Senhor Jesus. Glória te damos. Abençoa, Senhor Jesus. Que essa segunda-feira seja uma segunda-feira de mulheres que se levantam no deserto para viver as promessas do Senhor sobre a vida delas. Amém e amém. Amém, queridas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, aula secreta gratuita. Manda pra mim lá no direct. Secreta pra eu poder você receber o link. E a comunidade está de portas abertas. Se você quer ainda, se você quer fazer parte de um grupo de mulheres que está nesse lugar de se levantar do deserto, encontrar-se com Deus, compreender os recursos que já tem para viver os planos do Senhor, ativar o seu chamado, a comunidade é para você. E se você quer ter essa comunidade, esse espaço durante um ano, não só aqui no Café com Propósito, mas durante um ano juntas, encontrando uma vez por mês, tendo recursos, estudos da palavra, um lugar para você se derramar, para você ter mulheres para orarem com você. A comunidade Mulheres Vivendo de Propósito é o espaço que está sendo construído para você. Se você quiser fazer parte, ainda dá tempo. Tem um link na bio, você pode entrar. Ou você também pode me chamar ali no direct, que eu e a minha equipe, a gente entra em contato com você, para você entender como você pode fazer parte. Beijos. Que Deus abençoe a vida de vocês.